The same old tears. Wish you were here. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho e este é o canal Histórias e Músicas. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou voltar a falar um pouquinho do Pink Floyd, já que num dos primeiros vídeos do canal eu falei um pouco sobre a música Another Brick in the Wall, talvez a música mais conhecida popularmente do Pink Floyd, que é uma banda britânica de rock progressivo e que arrasta uma legião de fãs até hoje. É uma grande responsabilidade falar sobre o Pink Floyd. E hoje eu trarei para vocês um pouquinho da música Wish You Were Here. Essa bela canção, uma canção muito bonita mesmo. Eu conheci ela lá na adolescência, ainda na época do MP3, na época do Napster. Comecei a fazer downloads do Pink Floyd e cheguei em Wish You Were Here. Essa música é de 1975. Mas sobre o que fala Wish You Were Here? Wish You Were Here fala sobre desapego, sobre como nós lidamos com as desconexões e as flutuações emocionais, psíquicas e físicas ao longo da nossa vida. Mas o que é isso? Nossa vida ela não é linear, ela não é uma vida que tem um cronograma correto a seguir. Nós passamos por altos e baixos. Em alguns momentos estamos mais extrovertidos, às vezes mais introspectivos. Passamos por pessoas, por situações, por lugares. E essa nossa relação com o mundo, com o que está em nossa volta, é marcada por isso. Esse desapego, essas desconexões que nós fazemos ao longo do nosso percurso na vida. E essa questão do desapego ela é muito presente, com um tom de melancolia. Nós às vezes temos que lidar com pessoas que deixam a nossa caminhada, com despedidas, com uma mudança, com questões abruptas que mudam todo o nosso convívio social. E o Wish You Were Here ela é certeira ao abordar esse tema. Mas por que o desapego? Por que essa desconexão? Esse afastamento do mundo? Nós passamos ao longo da nossa vida também. Às vezes as pessoas elas mudam hábitos, mudam costumes, fazem retiros espirituais, saem da correria para a reflexão. Isso também é desapego. Só que a inspiração para a letra da música surgiu em um dos músicos lá do início da banda, uma das cabeças criativas do Pink Floyd, que foi o Syd Barrett. Syd Barrett escreveu diversas canções para o Pink Floyd, lá no período de ascensão da banda. A banda ela dependia diretamente da mente criativa de Barrett. E nós sabemos que os anos 60 para 70 existia a utilização de drogas muito pesadas, principalmente o LSD. O que aconteceu, De acordo com o Roger Waters, que escreveu a canção junto com David Gilmour, detalhe que é uma das poucas canções do Pink Floyd que os dois trabalharam juntos, esses dois músicos, esses dois compositores da banda, o Roger Waters depois acabou deixando o Pink Floyd, mas eles não escreviam juntos, as composições tendem a ser separadas. E para Wish You Were Here, que também leva o nome do álbum, que foi a continuação de Dark Side of the Moon, o álbum de maior sucesso do Pink Floyd, de acordo com a crítica, até hoje, um dos maiores álbuns da história do rock. Wish You Were Here veio com a missão de substituir, ou de substituir não, mas de dar continuidade ao trabalho que se iniciou, que a banda ela fazia esses álbuns temáticos e era uma grande tarefa dar continuidade ao que foi o Dark Side of the Moon. Wish You Were Here foi a faixa principal do álbum, do 9º álbum do Pink Floyd. E o que aconteceu com o Syd Barrett, voltando a ele? Por que essa inspiração nele? Por que essa relação de Barrett com o desapego? O Syd Barrett, como eu falei, ele exagerou muito
na utilização das drogas. O próprio Roger Waters falou isso, né, em entrevistas. Que Syd Barrett, né, ao longo dos anos, com o abuso, ele foi desenvolvendo uma esquizofrenia, né, pelo uso excessivo de alucinógenos, de drogas, como o LSD. E aos poucos ele foi ficando esquizofrênico. Bem, mas o que é esquizofrenia? A esquizofrenia é uma condição, né, uma doença mental, em que as pessoas elas têm uma desconexão com a realidade. Ela é conhecida popularmente por aquela doença em que as pessoas ouvem coisas, veem coisas, passam a acreditar no que elas estão vendo, no que elas estão ouvindo, e esse processo faz com que haja uma desconexão com a realidade. Então, desconexão com a realidade é uma desconexão com o mundo, e a pessoa passa a acreditar nas coisas que ela ouve, no que ela vê, e cria um mundo próprio. É uma condição mental muito, muito grave, muito incapacitante. As pessoas com esquizofrenia elas sofrem muito e precisam de tratamento ao longo de toda a vida. E foi isso que aconteceu com o Syd Barrett. Então o músico ele precisou deixar a banda ainda lá no final dos anos 60, em 68. Tentou disco solo, carreira solo, no início dos anos 70, mas não teve jeito. Ele precisou viver recluso até a sua morte lá em 2006. Então ele ficou recluso por mais de 30 anos. E os seus parceiros, seus amigos do Pink Floyd, lá em 75, quando a música foi lançada, se inspiraram num poema escrito por Roger Waters a respeito de Barrett, e a partir dessa relação dos músicos com a situação e com o problema que Barrett passou, que foi uma pessoa muito importante para a banda, para o Pink Floyd, mas que infelizmente ele precisou deixar o seu lado artístico em virtude desse processo que ele passou ainda muito jovem, na faixa dos 20 e poucos anos de idade. Tanto o desapego dos músicos com esse grande compositor, que precisou deixar a banda, quanto o desapego de Barrett com a realidade, com a esquizofrenia, ou como que as pessoas com esquizofrenia elas veem a realidade. Eles têm um desapego em relação ao que é concreto e passam a viver dentro das suas construções psíquicas. Wish You Were Here, ela também fala sobre outras questões. É um álbum, leva o nome do álbum do Pink Floyd e traz uma interessante capa. Vou falar um pouquinho sobre a capa, em que aparecem dois homens de negócio dando as mãos, mas um dos homens está pegando fogo, está queimando. Mas o que isso quer dizer? Também fala sobre sentimento, pois a situação em que um dos homens está pegando fogo provavelmente reflete a sua condição interna. Ele está fechando um acordo racional, mas por dentro ele está muito instável, ele está queimando, pegando fogo, ele não quer fazer aquilo. E isso mostra que muitas vezes nós somos obrigados a ter uma aparência, tratar as pessoas dentro do nosso convívio profissional, social, educacional, mas que por dentro nós não aceitamos aquilo que está acontecendo e nós queimamos por dentro. Nós temos que colocar nossas atitudes em primeiro plano, mas o nosso instinto às vezes diz outra coisa. E a capa de Wish You Were Here explora muito bem essa questão. Então, a gente pode ver um dos homens que está descontente com aquele acordo que está sendo fechado. Algumas curiosidades sobre a música. Logo no início tem um som que parece ser de um rádio, uma rádio AM. E a música ela realmente começa com esse som de uma rádio em algum lugar distante. Isso representa a distância entre o ouvinte e a música. Então, é muito interessante essa relação da rádio, esse trecho, logo no início. Pois muitas vezes nós estamos ouvindo a música no rádio, mas a composição em que ela foi feita, o contexto em que ela foi realizada é muito diferente. Uma coisa é ouvir a música no rádio aqui no Brasil, em 2023, e ouvir essa música que foi gravada num contexto lá dos anos 70, de 75, na Inglaterra.
Então eles fazem esse jogo com esse som do rádio lá no início da música, essa distância entre o ouvinte e a música na sua composição, na sua produção. Outro ponto é quando o Pink Floyd foi introduzido no Hall da Fama do Rock and Roll em 1996. Eles tocaram Wish You Were Here nesse evento, na cerimônia, né, em que eles assumiram, né, a posse desse prêmio, né, que é participar do Hall da Fama do Rock. E o baterista Nick Mason aceitou o prêmio, mas não participou da apresentação, enquanto Roger Waters e Syd Barrett não compareceram. Como eu falei, o Barrett estava em reclusão, tendo em vista a sua situação, né, de saúde emocional e psíquica. O Pink Floyd, ele foi muito feliz na composição de Wish You Were Here, uma música linda, e que fez jus à continuidade de Dark Side of the Moon. O álbum é muito bom, convido vocês a ouvir, né? Ouçam a música também, reflitam sobre a letra dela, que é muito bonita também. Esse foi o vídeo de hoje de Histórias de Música, espero que vocês tenham gostado. Obrigado para quem ficou aqui até o final, e eu espero vocês no próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o comentário, deixar o like, compartilhar o vídeo. A ajuda de vocês é muito importante para que possamos continuar a crescer no YouTube. Espero vocês na próxima e até lá. Tchau, tchau.